Olá a todos, meu nome é Evelyn Tati Rodrigues, vou dar aula para vocês hoje então sobre o reino fungi. Espero que seja de grande importância e que ajude bastante vocês. E vamos lá então sem demora, certo? Vou abrir aqui para vocês os slides, para vocês me acompanharem melhor. Bem, então o reino fungi, ele é um reino muito diversificado, ele apresenta diversos tipos de seres vivos, como os cogumelos, as leveduras, o mofo. Então, ele é bem abrangente, certo? Como características gerais, eles são saprófitos. O que isso quer dizer? Então, quer dizer que eles são os recicladores do meio ambiente. Em outras palavras, eles são os decompositores. Mas eles são apenas decompositores? Não. Então, eles podem ser também predadores, parasitas, e também podem viver em relação de simbiose, de mutualismo. Então, viver em outro organismo, outro ser vivo, sem prejudicá-los, ok? Eles são unicelulares ou multicelulares e também são heterótrofos. Então, esses seres, eles são eles não conseguem produzir o próprio alimento, mas então como é que eles se alimentam? Como é que eles comem? Então, quando eles vão e caem, ou caem num substrato bom, assim, que apresenta nutrição e alimento para eles vão liberar enzimas, e essas enzimas vão ajudar eles a absorver o alimento, a matéria orgânica, certo? Bem, a parede celular é formada principalmente por quitina, e exclusivamente isso é o que os difere das células vegetais. As hifas podem ser cenocíticas ou septadas. Deixa eu abaixar aqui que eu acho que o quadrinho está na frente. Bem, então as hifas septadas, como podemos ver aqui na imagem, elas apresentam então essas paredes que separam os núcleos um dos outros. Já nas células, quer dizer, nas hifas, né, cenocíticas, eles não apresentam essas membranas, eles não apresentam então as paredes separando-as. Então os núcleos, eles ficam todos dispersos, todos juntos e misturados, né? Importâncias. Então, quando a gente pensa em fungo, vem na nossa cabeça que eles também são fermentadores, né? Fermentam iogurte, aquele leite fermentado, cerveja. Eles também podem servir de remédio, então, na parte da medicina. Também pode serem na parte da alimentação, além de fermentadores, também são comestíveis, né? Pensamos lá no champignon. Eles também são importantes para a decomposição, isso que a gente já falou. Eles também, agora pelo lado ruim, eles podem prejudicar na parte de estragar os alimentos, estragar grandes culturas de alimentos, como por exemplo o milho. Se surgir algum tipo de fungo dentro do milho, às vezes nem o processo de colocá-los tipo nos silos em grande temperatura, isso servindo também para a parte de alimentação assim dos iogurtes, se não forem bem fervidos, né, a certas temperaturas, às vezes nem isso os mata, de tão fortes que eles são. Bem, então as principais partes de um fungo multicelular. Como unidade única no fungo, nós temos as hifas e um conjunto dessas hifas forma um micélio. Já esse micélio vai ter dois tipos. Nós temos então o micélio reprodutivo, que é a porção que se encontra na parte de cima, e temos o micélio vegetativo, que é a porção que se encontra na parte de baixo. Esse micélio vegetativo, ele vai estar então abaixo do substrato, né, sobre ele, e vai ser responsável então pela nutrição. Eles que vão se nutrir e também ele que vai dar suporte, então sustentação, ao resto da estrutura do fungo. E já na parte aérea, na parte de cima, o micélio reprodutivo, como o próprio nome diz, ele vai atuar na parte da reprodução. E em certos tipos de filos, em alguns fungos, nós vamos ter o corpo de frutificação. Esse corpo de frutificação, ele vai servir então de sustentação para o micélio reprodutivo. Então vamos continuar.
Bem, então sobre os filos, aqui tá um problemão. Por quê? Bem, os filos, eles são... Cada lugar fala uma coisa diferente. Porque, assim, para os micólogos, que é as pessoas que estudam sobre os fungos, há diversas teorias e o que eles aceitam ou não. Então, isso pode ser que vocês encontrem falando que há 4, 5, 6, 7 ou até mais filos. Mas por que isso, professora? Por que há tanto filo desse jeito? Bem, porque o fungo, ele é um ser vivo muito abrangente. Então, tipo, e ele é minúsculo. Então, passa muita coisa despercebida. E como que ele é de grande quantidade no planeta Terra, que é possível que exista, nossa, possível não, existem milhares. Então, cada vez que eles encontram uma estrutura, uma característica nova, ou descobrem um componente, ou na parte genética, acaba se criando um novo filo. Porque esses seres vivos, eles vão daí puxar para ver de que filo que eles são, e daí eles veem que eles não fazem filo de nenhum, do qual eles não fazem filo de nenhum, ou não pertence àquele filo que ele estava. Então, muitos acabam sendo trocados. Não sei se vocês enxergam a propaganda, mas vou fechar. Bem, então os 4 primeiros vai ser os qual que vão ser abordados nesse vídeo. Eu decidi abordar eles porque eles são os mais aceitos. Eles foram os tradicionalmente tratados como fungos e até hoje eles são considerados fungos. Então é os qual que não tem erro. Então eles foram propostos pelo Alexopoulos em 1996 e foi atualizado por Kirk em 2008. Então eu vou abranger então nessa videoaula então os Chidriomicotas, Zygomicota, Ascomicota e o Basidiomicota. Agora outros filos que a gente já encontramos que podemos achar por aí, né? São os Glomerumicotas, que vão abranger as micorrizas, o Mascoporídea, que são fungos que são parasitas unicelulares endobióticos. Temos também o Blastocadiomicota, que são fungos saprófitas. Neucalimastigomicota, que são fungos que ficam no digestivo de mamíferos herbívoros. E também temos os Deuteromicotas, que são fungos sem classificação. Esse último filo, então, é bem provável que ele se extingua rápido ou se já não foi extinguido, né? E ainda tem lugares que falam dele. Porque se encontram todos os fungos que eles ainda não classificaram. E conforme esses fungos forem sendo identificados, eles vão jogando para os outros filos, certo? Bem, então, continuando. Começando então a falar sobre o filo Chytridiomycota, nós temos como representantes as quitrídeas, que são fungos muito antigos mesmo. E a maioria desses, eles são de ambientes aquáticos, então tanto de água doce como de água salgada, mas a maioria predominante é em água doce e eles são unicelulares. Essa foto de folha que eu coloquei aqui embaixo é de uma doença que ela causa que é chamada de mancha marrom. Essa mancha marrom, então, ela acaba estragando grandes culturas de plantas, grandes culturas de plantas, de alimentos. Então, sobre a reprodução dela, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, rapidinho, explicando e espero que vocês prestem atenção, viu? Olá! Bem, então explicando sobre a reprodução dos Chytridiomycotas, aqui nós temos então uma estrutura que é chamada de esporófito adulto. Esse esporófito adulto, ele vai ter certas regiões que são chamadas de esporângio, e esse esporângio ele é responsável por produzir os esporos. Esses esporos, eles podem ser tanto haploides ou diploides, só que vai ter regiões diferentes para produzir cada um. Os esporos haploides, eles vão passar por toda uma reprodução sexuada, enquanto que os esporos diploides, eles vão passar apenas pela reprodução assexuada. Então, começando pela reprodução sexuada, que é um pouquinho mais complexa, nós temos lá os esporos, e esses esporos eles vão ser liberados. Sendo liberados, eles vão se transformar em células livres natantes, porque possuem este flagelo, e vão ser chamadas de zoosporos, ok? Esses zoosporos, eles vão buscar um substrato melhor,
Então, eles vão buscar regiões nutritivas para eles conseguirem germinarem, crescerem, enfim, se desenvolverem, né? Eles encontrando um substrato bom, eles vão germinar, se transformando num gametófito. Aí, de jovem, eles vão se desenvolver. Esse gametófito vai crescer, desenvolver, até atingir a fase adulta, que são os gametófitos maduros. Qual que é a diferença entre o gametófito maduro e entre os jovens, ou em desenvolvimento, ou germinando? A diferença está que os gametófitos maduros, eles já têm a capacidade de se reproduzirem, enquanto que os jovens não. Atingindo essa fase madura, esses gametófitos, então eles vão ter certas regiões que são chamadas de gametângios, e esses gametângios, dentro deles vão sofrer meiose. Passando por meiose, esses esporos, eles vão criar a característica de serem sexuados, então eles poderiam ser femininos ou masculinos. E esses daqui sendo liberados, se uma célula, né, de um esporo masculino, ele cai no substrato, sozinho, ele não vai germinar, porque ele vai precisar de uma célula, de um esporo feminino. Agora, se eles caírem juntos, num mesmo substrato, e ainda se tiver água, eles vão se fundirem. Eles se fundindo, eles vão virar uma célula zigoto, e essa célula zigoto, diploide, ela vai se transformar num esporófito jovem, e nisso ela vai passar por mitose, vai se desenvolver, germinar, até se tornar um esporófito adulto de novo. E daí, explicando sobre a parte assexuada, essas células diploides, elas sendo liberadas, né, esses esporos que são diploides. Bem, então explicando sobre a parte assexuada, eles sendo liberados, esses esporos, caindo no substrato, eles vão germinar já, não vão precisar se fundir nem nada, e só vão passar por mitose até atingirem a fase adulta de novo. E assim vai. O ruim entre esses daqui, entre os que passam por meiose e tem toda essa reprodução sexuada, é a parte de variedade genética. Porque esses daqui que são assexuados, como eles não têm variedade genética, eles são mais frágeis. Se acontecer de surgir uma doença ou alguma mudança climática, todos eles vão morrer. Enquanto que os qual possuem uma variedade genética maior, são mais diferenciados, eles são mais fortes. Então eles conseguem sobreviver e passar por certas mudanças. E é isso, pessoal. Bem, então, continuando. Tá? Então, sobre o filo zigomicota agora, nós temos como representantes os bolores de crescimento rápido. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Os bolores de crescimento rápido que podem ser encontrados ou vistos, né, nos morangos, nos tomates. Eles são de ambientes aquáticos e terrestres, mas a grande maioria se encontra em superfície, né, então terrestre. E a maioria são endomicorrizo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria vive dentro de outros animais sem trazer prejuízos para eles. Então, eles vivem de maneira simbiótica. Ok? Mas também, dentro desse filo, também se encontram animais decompositores, animais, né, seres decompositores, parasitários e tudo mais. Sobre a parte da reprodução, eu vou explicar então agora para vocês. Bem, então explicando sobre a reprodução dos zigomicotas, nós vamos ter então uma estrutura, vou desenhar aqui para vocês, chamada de esporófito adulto. Esse esporófito adulto, no ápice deles, bem lá na ponta, ele vai possuir essas cabecinhas que são chamadas de saco de esporangiófilos. Certo? Esses esporangiófilos, eles podem ser tanto positivo ou negativo. Isso vai distinguir na parte da reprodução, porque o positivo, então, ele vai ser responsável pela reprodução sexuada, enquanto que o negativo vai ser responsável pela reprodução assexuada.
Então, começando pela parte sexuada, esses esporangiófilos, eles vão liberar, então, esporos, que é o que eles produzem, e esses esporos, ao serem liberados, eles são chamados de zigósporos, que são células haploides, representada pelo N. Essas células zigósporas, elas vão cair no substrato e vão germinar. Quando elas germinarem, elas vão ser chamadas de gametângio. Esses gametângios, eles vão então produzir indivíduos tanto femininos ou masculinos. E esses indivíduos, então, eles vão se juntarem. Só que para eles se juntarem, como é que eles se atraem? Então, eles soltam feromônios. Se acontecer de um indivíduo masculino cair no substrato sozinho, ele não vai germinar. Ele só vai germinar quando ele encontrar com uma célula feminina. Ele encontrando, eles vão formar o zigosporângio. Vou desenhar aqui. Esse zigosporângio, então ele vai se desenvolver até ele se transformar num esporófito ou hifas jovens. E depois disso, ele vai se desenvolver até se transformar no adulto, certo? Então, essa é a fase sexuada. Já na parte assexuada, eles vão, então, liberar esses esporos, que são células haploides. Essas células haploides... Eles vão, então, liberar esses esporos, que são células diploides. Essas células diploides, elas vão cair no substrato, vão germinar e daí vão se desenvolver para um esporófito ou hifas jovens e depois adultas. Vai se dar basicamente isso o processo. Então, vai ser basicamente cair, crescer e se multiplicar. Ok? Então, é isso. Bem, então, continuando, vamos para o próximo filo, que é o das ascomicotas. São representados, então, pelas leveduras, líquens, fungos associados a infecções de mucosas, como, por exemplo, a micose mesmo, né, de unhas. E também entra aqui os fungos comestíveis, champignon, todos esses, certo? Então, só de falar nesses, a gente já vê que ele é o mais abrangente. Então, ele é o que vai ter a maior quantidade de indivíduos. E como característica principal desse grupo, desse filo, quer dizer, né? Eles possuem os ascos e as hifas septadas, que são aquelas hifas que a gente viu lá no começo, que são delimitadas por parede celular. Então, cada núcleo é separado um do outro. E então, sobre a parte da reprodução, na reprodução assexuada, ela pode se dar de duas formas. Basicamente, vai envolver os conídeos, mas na parte de fungos unicelulares, eles vão se dar por esporos. Deixa eu ver. Me desculpem, vai se dar através do brotamento. E já na parte dos fungos pluricelulares ou multicelulares, vai se dar através dos esporos. Na parte do brotamento, então lá na própria hifa, no próprio fungo, ele vai crescendo, vai se ramificando. Já na parte dos pluricelulares, onde ele liberar esses esporos, né, lá tem os conídeos, que é a estrutura, liberou esses esporos, onde ele liberou esses esporos, eles vão acabar germinando e crescendo um novo indivíduo. Já sobre a parte sexuada, eu vou explicar em seguida para vocês. Bem, então sobre a reprodução dos ascomicotas, nós temos essa estrutura aqui, que é chamada de ascocarpo. Nessa região, nós vamos ter, aqui na região central, que é no meio, nós vamos ter certas hifas que são chamadas de gametófitas. Essas hifas gametófitas, elas possuem núcleos haploides
E esses núcleos haploides, eles vão sofrer fusão. Eles se unindo, eles vão se tornar uma célula diploide. Essa célula diploide, né, esse gametófito, ele vai sofrer meiose e depois mitose. Após a mitose, ele vai ser chamado de asco. É o que caracteriza, então, esse grupo dos ascomicotas. Eles possuem essa estrutura. Este asco, ele vai ser composto com 8 ascósporos. Estes ascósporos, eles vão ser liberados e vão germinar. Eles, germinando, eles vão se transformar em hifas e logo em seguida em micélio. Neste micélio, nós vamos ter certas estruturas que são chamadas de gametângios, e esses gametângios, eles são multinucleados. Então, em cada gametângio desses, eles vai ter, então, certos núcleos que vão ser masculinos e femininos. Os masculinos vão ser chamados de anterídeos e os femininos de ascogônios. Após eles sofrerem fusão de novo, o masculino com o feminino, eles vão se transformar em hifas, e essas hifas, elas vão se multiplicar e se desenvolver até formar um novo indivíduo. E é isso. Bem, continuando então de novo. O último filo, então, é o filo Basidiomycota, que são representados então pelos cogumelos e orelhas de pau. Aqui nessa figura de baixo, nós podemos ver ali, ó, dentro dela tem a segunda imagem, que está lá num tronco. Então, esses são os orelhas de pau e os outros são cogumelos. A primeira imagem é um exemplo. De baixo, quer dizer, né? Então, como estrutura principal e característica do grupo, eles possuem o basídio, que podem dar uma... Deixa eu abaixar aqui minha fotinha. Como nós podemos ver aqui nessa imagem, nós temos uma microestrutura bem pequena que se encontra dentro do cogumelo, dentro da estrutura inteira, né, digamos assim. Então, lá nós podemos ver certinho, tem os basídeos e os basidiósporos em cima. E já na parte da reprodução se dá por alternância de gerações. Vou explicar para vocês então sobre a reprodução. Aqui na parte central nós temos um basidiocarpo. Dentro então desse basidiocarpo, nós vamos ter pequenas estruturas, que são chamadas de basídio. Enquanto eles ainda são um basídio jovem, eles vão ter então núcleos haploides, e esses núcleos haploides vão sofrer fusão. Eles se unindo vão se transformar então em células diploides, e daí nisso eles vão sofrer meiose. Eles sofrendo meiose, os núcleos vão ser divididos, certo? Nisso, eles vão começar a se desenvolver e vão formar, né, essas projeções apicais. Essas projeções apicais, tipo mãozinhas, enquanto elas estiverem se desenvolvendo, o núcleo, ele vai se encontrar, os núcleos, quer dizer, né, eles vão se encontrar na parte central, na região central. E quando ele terminar de desenvolver, esses núcleos, eles vão então migrar de novo para as regiões apicais e vão ser chamadas de basidiósporos. Após então atingirem a fase madura, esses basidiósporos serão liberados e eles caindo no substrato, então eles vão germinar e vão se desenvolver, sofrer mitose, né? Então vão se transformar em hifas e vão sofrer plasmogamia, que é a junção de muitas hifas, de várias hifas. Elas se unindo, elas vão continuar crescendo até se tornar um novo indivíduo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês me procurem, pode deixar aqui nos comentários embaixo. E é isso. Beijo. Até mais.